Olá, eu sou Evelyn Pimentel e esta é mais uma edição do TH Entrevista. Nesta semana, falaremos sobre a situação da Universidade Federal de Alagoas, que vem enfrentando grave crise por conta de cortes orçamentários estipulados pelo governo federal. Com 80% do orçamento liberado, a universidade se esforça para manter os serviços funcionando. É para falar da situação da UFAL e a possibilidade de paralisação dos técnicos administrativos que nosso entrevistado desta edição é o coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Alagoas, Davi Fonseca. A situação da UFAL tem preocupado, inclusive a reitora anunciou que vários problemas têm ocorrido por conta de restrições orçamentárias. O que já foi comprometido, na visão do sindicato, com a restrição na UFAL? Olha, a gente tem uma situação que a universidade vem funcionando, né? Os serviços não, até o momento, felizmente, ainda não foram interrompidos, né? Em que pese isso é uma possibilidade que esteja colocado nas falas dos próprios reitores, da reitora Valéria, a partir de setembro, caso o MEC não repasse o restante dos recursos, mas a gente percebe desde já uma situação de segurança muito grande, né? E os serviços aos poucos sendo precarizados, né? A dificuldade na manutenção das obras que estavam ainda inacabadas, né? Custos novos que podem ficar comprometidos com relação a isso, né? A gente hoje tem parte do quadro da universidade que é um quadro mais antigo, que está próximo de se aposentar, tendo em vista todo o terrorismo que o governo tem feito, né? Perspectiva de reforma da Previdência. Com isso, as aposentadorias estão ocorrendo e talvez vão ocorrer ainda mais com essa reforma da Previdência, e a gente não tem em vista reposição do quadro. Isso é um dos agravantes que a gente tem na situação, né? A gente tem uma situação hoje que coloca em risco o funcionamento para agora, mas também estruturalmente a universidade tem sido ficado numa situação de risco caso esses concursos, né, e toda a infraestrutura da universidade que ainda estava em fase de implementação, de construção, não for resolvida, né? E o que tem se em vista, o discurso do MEC, de todo o governo, é um discurso muito preocupante, né? Um discurso que fala em cobrança de mensalidade, é um discurso que tenta justificar o corte de recursos, mas na verdade faz parte de um projeto mesmo de desmonte das universidades, né? Não é à toa que ano passado eles aprovaram a PEC dos gastos públicos, que vai comprometer os orçamentos das universidades a partir do próximo ano. Vocês técnicos administrativos, programam a paralisação agora para o dia 14 de setembro. É isso? Quais as reivindicações? A gente é uma data nacional que tem sido encampada por diversos setores do funcionalismo público federal e juntando também com algumas outras categorias, como metalúrgicos, petroleiros. E aí um Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais, que é o FONASEF, propôs essa data. E aí não só é uma data de paralisação dos técnicos, mas de docentes e de outras categorias também. Então a gente vai estar fazendo essa paralisação no dia 14 como forma de repudiar as medidas que o Temer tem anunciado e esse processo de contingenciamento, né, de cortes de recursos constantes que as universidades e institutos federais têm sofrido. E a gente vai fazer um ato nacional em Recife, né, que é a cidade do ministro da Educação. Vamos estar em caravana daqui dos técnicos, organizado pelo Sintufal, se juntando com a FASUBRA, que é a nossa federação nacional, para esse ato no dia 14. Né? O governo tem apontado uma série de medidas que prejudicam não só o funcionamento das instituições, com esses cortes que estão sendo colocados, e prejudicando também estruturalmente as instituições com ataque aos direitos do funcionalismo, né, dos trabalhadores de uma forma geral. Né? Um governo que já aprovou aí uma reforma, uma terceirização, uma reforma trabalhista, quer aprovar uma reforma da Previdência, todas elas que vai no sentido de tirar os nossos direitos, e isso com certeza tem um impacto muito grande, porque é a qualidade do serviço prestado que está em jogo, e o governo vem anunciando inclusive PDV, né, uma série de medidas de aumento da contribuição da previdenciária, enfim, que tem colocado quase que em pânico, né, todo o funcionalismo público. Uhum. A gente tem tentado manter os serviços da melhor forma possível, mas o governo tem trabalhado arduamente com esses cortes para pôr tudo isso a perder. Né? Na questão de orçamento, já tem prejudicado as atividades dos técnicos? Olha, a gente já vive uma situação de contingenciamento dos anos anteriores. Então,
é difícil, não houve nesse momento ainda, não houve nenhuma radicalização desse processo. Mas a situação de precariedade e precarização das relações de trabalho, elas estão se dando, né? Elas se dão com o aumento da terceirização e a gente vai vendo a universidade tendo que escolher o que é que vai pagar, né? Tentando manter os contratos de terceirizados e tudo mais, mas a gente numa situação em que os próprios insumos da universidade começam a faltar dinheiro mesmo para a universidade repor esses laboratórios, né? A nossa categoria técnica administrativa, ela atua nas mais diversas áreas, né? No Sertão, a questão dos laboratórios no Sertão, a questão está bem precária, né? A reitora lá o caso está mais grave, mas em geral os laboratórios, de uma forma geral, estão desabastecidos, né? A própria situação do HU mesmo, que ele foi alguns anos atrás cedido, né, uma empresa, a EBSER, e com a promessa de que ia levantar e salvar o hospital. E até o momento isso não aconteceu, né? Houveram contratações, existe um quantitativo de força de trabalho contratado pela EBSER, mas vários problemas, o hospital continua sofrendo de contingenciamento de recursos, principalmente. Então, em todas essas áreas, seja no hospital, seja no laboratório, seja nas áreas de ensino e pesquisa, as atividades todas que os técnicos administrativos estão atuando, a gente percebe uma dificuldade maior e uma insegurança do que vai acontecer nos próximos meses, porque esse discurso de que essa possibilidade real que está colocada, que a própria Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições das Universidades, já vem apontando já há alguns meses que esse orçamento não vai dar para fechar o ano, né? A previsão para 2018 é bem pessimista, né? Pior do que o cenário apresentado em 2017. Ainda mais com a perspectiva que está se dando para o orçamento, né? Porque a partir de 2018 já começa a valer as regras da PEC que foi aprovada do ano passado, né? A dos gastos públicos. E então a gente tendo como referência esse orçamento que já foi todo decepado, né, ao longo do ano, né, foi contingenciado ao longo do ano, e a gente tem uma perspectiva ainda menor para o próximo ano. E o MEC, né, mais uma vez atacando a autonomia das universidades e retirando parte dos recursos da universidade que ficavam sob a responsabilidade da universidade. Ele tem acenado que não será mais assim, né, que ele vai centralizar os recursos, e a gente não sabe como é que isso vai impactar nas obras que ainda estão em andamento na universidade, todos esses gastos que a universidade ainda tem a fazer, né? O que é que a categoria espera? Olha, a nossa categoria ela vem se mobilizando, né, desde o ano passado, né? Nós entendemos que o governo Temer é um governo ilegítimo e que tem como programa o desmonte, a destruição mesmo dos serviços públicos. Não é à toa que agora o MEC vem falando em cobrança de mensalidades, não é à toa que eles estão atacando os nossos direitos, tanto dos trabalhadores de uma forma geral, mas do RJU em particular, colocando a culpa da crise, né, como se fosse dos serviços públicos. Isso é um absurdo completo. Esse projeto desse governo precisa ser barrado. Nossa categoria tem se mobilizado no ano passado, nós fizemos uma greve para combater a PEC, né, e continuamos mobilizados. No momento, fazendo essas atuações de paralisações nacionais, buscando outras categorias, né, unificando com o servidorismo público, né, e dialogando com as centrais sindicais para a gente botar novamente os trabalhadores em ação. Exemplo que a gente fez em abril, por exemplo, com a greve geral. A expectativa da nossa categoria é essa, porque do jeito que está, as universidades públicas, né, todo o patrimônio público hoje do povo brasileiro está em ameaça com a política que o Temer tem implementado, né? Davi, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Agradecemos a presença do coordenador-geral do Sintufal, Davi Fonseca. Não deixe de acompanhar os nossos vídeos e entrevistas no canal www.youtube.com/portaltribuna.